Bem-vindos à nossa disciplina de Corpo Animal 1 e a gente vai falar sobre o esqueleto axial. Os tipos de crânio. Dolicocefálico possuem a cabeça longa e estreita. Mesocefálico são aqueles que têm o focinho com um comprimento médio, considerado mais proporcional em relação à cabeça deles, e as raças mais conhecidas são as sem raça definida, Golden Retriever, Beagle, e esse formato de focinho não causa predisposição a doenças. Braquiocefálico, o focinho curto, crânio compacto e sistema respiratório supercomprimido. Os cães braquiocefálicos apresentam muito problemas de saúde ligados ao sistema respiratório. As raças foram criadas para terem maxilares compactos e esses cachorros, eles têm as características da síndrome respiratória. Eles são conhecidos como os pugs e os gatos persas. Aqui temos a imagem de um pug, de um crânio de um pug e um gato persa. Divisão dos ossos. A face são os ossos que formam as paredes das cavidades nasais e também o teto ósseo da cavidade oral. A face é composta por 13 a 16 ossos, dependendo do animal, sendo os seguintes ossos: 2 ossos nasais, 2 maxilares, 2 incisivos, 2 lacrimais, 2 zigomáticos, 2 palatinos e a mandíbula. Os ossos pares são os que se localizam nos dois lados da cabeça, e sua função é a sustentação e a proteção da estrutura que envolve o cérebro. As duas metades da mandíbula se desenvolvem na mesoderme craniana do primeiro arco braquial e se articulam firmemente no ângulo mental. No corpo da mandíbula contém os dentes e o ramo da mandíbula. É uma placa óssea vertical. O corpo da mandíbula pode ser subdividido em parte incisiva, que compõe-se de uma lâmina com face convexa em direção ao lábio e uma face côncava em direção à língua. O osso hioide está situado entre os ramos da mandíbula, mas sua parte dorsal estende-se mais caudalmente. Está inserido no processo estiloide da parte petrosa no osso temporal por barras de cartilagem, e suporta a raiz da língua, a faringe e a laringe. Coluna cervical. É a primeira região que compõe a coluna vertebral. Ela consiste em 7 vértebras, sendo a primeira a C1 e a segunda C2, que são extremamente modificadas e de extrema importância, pois são responsáveis pela movimentação e sustentação da cabeça. A C1 também é conhecida como Atlas. Ela sustenta o crânio que se encontra diretamente sobre ela. Ela possui um arco anterior e um arco posterior, mas não possui um corpo. Já a C2, ou axis, possui um processo odontoide localizado em uma superfície superior e é a mais longa vértebra do corpo. Da C3 em diante são vértebras típicas e curtas. A coluna torácica compõe-se de uma cadeia de vértebras torácicas, formando um bastão ósseo ligeiramente desconvexo e caracterizando sua flexibilidade limitada. O corpo de cada vértebra torácica possui uma fóvea costal e outra caudal. E existem processos transversos, curtos e firmes, que apresentam fóveas articulares para articulação com o tubérculo da costela. E os processos espinhosos são bem desenvolvidos
e mudam de orientação para de caudo dorsal para crânio dorsal. Os processos espinhosos são mais altos nas primeiras vértebras e mais baixos nas últimas. Existem também os processos mamilares, que são pouco desenvolvidos nas últimas vértebras. Vértebra lombar. Os processos espinhosos são mais curtos e voltados crânio-dorsalmente. Os processos transversos são longos, achatados e sua projeção lateral é maior. As extremidades cranial e caudal dos corpos apresentam faces articulares planas. Em caninos e suínos, a inclinação crânio-ventral, em ruminantes e equinos, horizontal. Vértebras sacrais. A coluna vertebral é prolongada pelo sacro. Ele é um osso único formado pela fusão de várias vértebras. Forma uma articulação firme com o cíngulo pélvico, assim o impulso do membro pélvico é transmitido por tronco. Os carnívoros possuem 3, os bovinos 5 e os equinos 5. Nessa imagem, nós podemos observar o sacro de um equino. Temos o canal sacral, a asa, a faceta articular, os forames sacrais, que são aqueles furinhos maiores que podemos ver de longe, e o promontório. Costelas. As costelas são alongadas e curvadas, seu corpo é mais arredondado do que achatado. São dispostas em pares e são intercaladas pelos espaços intercostais. Cada costela consiste em uma parte dorsal óssea e uma parte ventral cartilaginosa. A sua principal função é a proteção de órgãos como pulmão e coração e auxiliam no processo de respiração. A coluna externa é formada por uma série de segmentos de ossos ímpares unidos por cartilagem interesterais. Os segmentos se fusionam com a ossificação da cartilagem interesternal em animais mais velhos, se dividindo em 3 partes: manúbio, corpo externo e processo xilefoide. O manúbio compõe a maior parte cranial do externo e se projeta na frente da segunda junção intercostal. O corpo externo é cilíndrico em carnívoros, largo e plano em ruminantes e possui uma crista ventral em equinos. O processo xilefoide é a última esternebra, a qual se prolonga em um processo cartilaginoso caudalmente. As vértebras caudais diminuem de tamanho gradativamente. Os números das espécies são variadas. Vértebras caudais em carnívoros são de 20 a 23, vértebras caudais em bovinos são de 18 a 20 e em pequenos ruminantes de 13 a 14. Arcos emais protegem da principal artéria da cauda. E as últimas vértebras lembram simples bastões.